Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Estamos aqui para fazer uma live. Aleluia. Mais uma noite na presença do Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para louvor do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos esperando a Auricélia entrar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos seguir. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Cristiane Eleutério. Vamos iniciar uma live agora com a Auricélia, lá da nossa igreja, Auricélia Monte. Glória a Deus. E a Auricélia, ela é psicóloga, coach, aleluia. Entrou a mulher, um beijo. Tudo bem, amor. pastor? Um Pai beijo. Para mim é um motivo de alegria, de honra tê-la comigo nessa noite, nessa live. Nossa, eu que fico honrada demais, demais de estar com você. Amém. Amei o convite, amei. Amém. Deus é maravilhoso. Com E assim, certeza. eu queria que você se apresentasse. Eu já disse que você é psicóloga, você é coach. E que você é membro da nossa igreja em Orlando. Amém? Amém. Mas se apresente mais um pouco para as pessoas ainda estão entrando. Já tem 16 pessoas conosco e eles vão entrando aos pouquinhos. Se apresente aí, minha amada. Tá bom. Bom, primeiro é um prazer, mais uma vez, né, reforçar que tá com você, que é essa pessoa maravilhosa, inspiradora demais. E nós tivemos, né, a oportunidade de nos conhecermos aqui no finalzinho do ano passado. Verdade. Bom, eu sou a Auricélia, eu sou de Fortaleza, mas moro aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, com o meu esposo, o Alex, meus filhos, a Giovana e o Lucas, há aproximadamente 9 meses, 9 para 10 meses. E tem sido uma experiência incrível, né? Eu sou formada há 20 anos em psicologia. E também fiz formação em coach. Então, eu atuo unindo, né, tanto a psicologia quanto as ferramentas de coach também. E, obviamente, assim, mais recentemente eu tenho me dedicado muito a estudos de neurociência, que a neurociência cada vez mais confirma verdades bíblicas, né? E, enfim, eu tenho produzido conteúdos relacionados a isso, e-books, cursos online, para justamente ajudar as pessoas a se instrumentalizarem, né, nessa questão de autogestão emocional. Amém. Então, é super importante, né? Principalmente nessa época de quarentena. Sim. E antes da gente começar a conversar sobre pensamentos tóxicos, né? Que é o tema da nossa live. Você que está entrando agora, nós iremos conversar sobre pensamentos que nos fazem mal, que nos adoecem, não é? Isso. Aleluia. Então vamos orar agora, entregando essa live nas mãos do Senhor. Amém? Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pela tecnologia, pelas redes sociais, porque tu usas, Senhor, instrumentos, Senhor, para aproximar pessoas, para sermos usadas como canais de bênção, como instrumentos de valor. Pai, que essa palavra, que esses ensinamentos, que essas verdades que serão ditas agora, através da minha vida e da Auricélia, encontre, Senhor, aleluia, espaço, guarida nos corações, prepara as pessoas para ouvir e para dar crédito, para dar credibilidade, Senhor, para que tu possa entrar em áreas que, Senhor, nós não poderíamos, mas através do teu Santo Espírito, Senhor, declaro que essa palavra jamais vai voltar vazia, mas cumprirá o propósito qual Deus estabeleceu para essa noite. Eu abençoo a vida da Auricélia, seu esposo Alex, seu filho. Eu abençoo a minha vida, a minha casa, a minha família, a nossa igreja, Pai. Nós clamamos agora a cobertura do teu sangue para a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Antes, Auricélia, de eu lhe fazer algumas perguntas e antes da gente entrar efetivamente nesse tema que o Espírito Santo lhe direcionou, eu queria ler uma passagem bíblica que eu sei que você conhece,
e você que está conosco nessa live possa entender, aleluia, que muitas vezes a gente não consegue evitar que um pensamento venha, mas você pode selecionar o que fica. Glória a Deus, não é? Às vezes você pode ter um pensamento que é tóxico, que não vai fazer bem ao seu espírito, à sua alma, ao seu emocional, mas a decisão de permanecer com aquele pensamento, com aquela ideia, aquilo que chegou de forma até involuntária e inconsciente, é você que vai decidir ou não em guardar aquilo na sua vida. Eu vou ler Filipenses, capítulo 4, glória a Deus. E diz assim, eu vou ler do 6 até o 8, são dois, vou ler do 6 ao 8. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Então, Deus, através do Espírito Santo e da palavra dele, que eu chamo o Manual do Fabricante, glória a Deus, é a palavra de Deus que não volta vazia, a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, está nos ensinando o que é que nós devemos pensar. E nessa época tão conturbada, com tantas notícias, com tantas estatísticas e prognósticos feitos pelos homens, não é? Aleluia, temos que saber selecionar o que vai guardar no nosso coração e na nossa mente. Então, a palavra de Deus, Auricélia, está bem clara no que é que nós temos que pensar. Pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável, no que tem boa fama, se tem virtude e se tem louvor, nisso pensai. Então, agora eu quero já fazer a primeira pergunta para ti, minha amada. Aleluia. O que fazer nesse bombardeamento que nós temos sido expostos através das notícias, quer sejam pela internet ou por televisão, para guardar para a nossa sanidade mental, para a gente não adoecer emocionalmente numa quarentena? Certo. Bom, pastora, a sua pergunta é fundamental e é justamente o que está acontecendo, né? É assim, a palavra de Deus, né? Esse trecho da Bíblia que eu amo também, que você falou, é uma orientação que Deus nos deixou que a gente deve seguir porque vai nos fazer bem, né? Então, assim, trazendo já alguns dados, né, de estudo também, o nosso cérebro, ele só consegue pensar uma coisa de cada vez. Por mais que a gente pense que nós somos multitarefas, que nós podemos pensar várias coisas e tal, a gente só consegue pensar com qualidade uma coisa de cada vez. Aí você falou justamente o que está acontecendo, um bombardeio, né? Isso. Então, é tanta informação, é tanta coisa que realmente, se você não filtrar, se você mesmo não se der um comando de dizer basta, de parar de ficar consumindo tanta informação, isso vai estressar o seu cérebro, sim. Né? Vai gerar uma sobrecarga mental que vai inclusive se refletir no corpo. Há algum tempo atrás, até quando tudo isso estava começando, eu me lembro de ter compartilhado com as pessoas também no meu Instagram, justamente sobre isso, assim, e alguns vídeos que eu também fiz no meu canal do YouTube, que nós temos que ser muito seletivos, né, com o que a gente vê. Porque justamente os nossos meios de entrada, né, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o que a gente se alimenta, né, vai justamente formar quem nós somos. Então, Exatamente. se você sai consumindo, acreditando em tudo que você vê, em qualquer coisa que você lê,
isso, e principalmente porque tem muitas notícias muito alarmantes, né? A situação por si só já é crítica. Então você Isso. começa a ler uma coisa alarmante, depois outra, isso gera, isso dispara no corpo substâncias neuroquímicas, né? Que vão gerar aumento da pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos, né? E também baixa a imunidade. Olha só, no momento que a gente mais precisa se fortalecer, né? Isso. Então, isso tanto serve para o bem como para o mal. Então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, né? Vê boas notícias, ou tem uma Assiste um vídeo, né, de uma Isso. pregação. Exatamente. Então, isso é um insumo, é uma entrada que vai justamente acionar outras químicas, vamos dizer assim, do cérebro, que vão influenciar o nosso corpo e o nosso estado de saúde geral também. Então, essa instrução divina é realmente o que a gente deve seguir. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, realmente a gente deve ocupar o nosso Isso. pensamento. Porque o nosso pensamento, pastor, eles são uma presença. Eles têm uma Verdade. presença, né? E outra coisa, assim, tem um versículo da Bíblia que eu cito muito nas minhas pregações, Auricélia, é que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você falou que os olhos, os ouvidos, né, os nossos sentidos, eles captam essas informações e geram um conhecimento como uma crença na nossa vida, não Isso. é isso? Uhum, exato. Então, como a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, quanto mais você se expõe a pregações, a louvores, a palavra de Deus, você vai fortalecendo, aleluia, o seu espírito. E nós Isso. somos alma, corpo e espírito, não é? Então, Exato. nós somos formados por alma, corpo e espírito. Mas se você só alimenta a carne, ou seja, se você só alimenta a parte física, que é importantíssima, ou seja, cuidando, fazendo uma atividade física, amém. Eu também faço, né? Quando tá. Agora não, porque está proibido a academia, mas quando não estava, eu estava frequentando diariamente. Ou seja, é importante cuidar do templo e morada do Espírito Santo. Mas a gente tem que entender que o que entra, aleluia, vai definir quem nós somos, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Assim. Então, o que eu Exato. sempre digo é: se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a incredulidade, preste atenção, também vem pelo ouvir, só que não da palavra. De Fake outras coisas. news, pessoas com objetivos de gerar esse pânico, pessoas com objetivos, Uhum. infelizmente, políticos ou por outro viés que eu não sei. Enfim, então a gente tem que ser bastante seletivo, sabe? Sim. E você que está conosco nessa live, aprenda, aleluia, através da palavra e através da vida da Auricélia, que é psicóloga e coach, como ser seletiva, como o que fazer nesses dias e quais as instruções, amada, que você daria, porque a gente Uhum. também não pode entrar dentro de uma redoma, de uma conchinha, se isolar e não também, como é que se diz? Nós somos também seres sociais. Então, Isso. também não podemos ficar à parte, no isolamento total de tudo. Não. Temos Uhum. que também ter um meio termo. Você concorda? Então, Exatamente. o que Pode fazer falar. para a gente não ficar totalmente à parte, alheia do que está se passando no mundo, principalmente aqui, nós estamos no Brasil, vocês estão nos Estados Unidos, mas a pandemia ela é geral, É. né? Então, assim, o que fazer? Como ajudar essas pessoas? Por exemplo, agora há pouco, eu demorei a entrar aqui no quarto para ligar meu celular, porque eu recebi uma irmã que veio aqui chorando, porque ela teve já problemas psicológicos, tomava remédio, calmantes, para dormir e tal. E ela venceu isso, ela foi curada, Que né? bom. Ela fazia 15 anos que não dependia mais de tarja preta. 15 anos curada, limpa, como ela Que disse. ótimo. Mas Que durante maravilha. essa pandemia, por estar em casa, ela é uma pessoa muito ativa, muito produtiva, ela tem um comércio que está impossibilitada de abrir e repercute também um temor pela vida financeira, porque não está Uhum. ganhando, como vai pagar? Porque as contas não estão em quarentena, os É. boletos vão chegar, não é? As responsabilidades que nós assumimos antes da pandemia vão chegar.
Então, o que Verdade. fazer, Auricelia, diante de um quadro desse? Eu orei por ela, eu declarei a palavra, eu fiz a minha parte que me cabia, que é a do espírito, a espiritual, mas a sua, como profissional, como psicóloga e coach. O que fazer para pessoas que já vivenciaram isso no passado e agora, por estar recebendo essa carga tão negativa, estão gerando dentro de Uhum. si pensamentos tóxicos. Sim, justamente pegando o exemplo que você deu dessa pessoa, né? É assim, se ela conseguiu se livrar da medicação e conseguiu levar Isso. uma vida comum, ela conseguiu mudar o foco da mentalidade dela, do adoecimento, da condição que ela estava e canalizou para outras coisas. Porque, como eu falei no começo, o nosso cérebro só consegue prestar atenção com qualidade uma coisa de cada vez. Então, se a Amém. gente fica realmente alimentando, principalmente pessoas que têm problema de ansiedade ou depressão, quando elas ficam muito tempo em contato, falando para as pessoas das misérias que ela tem, e aquilo potencializa. Porque é Isso. justamente a boca fala do que o coração O está coração cheio. está cheio. É Então, verdade. assim, quando a gente começa a lotar a nossa mente, realmente vem pressões externas, né? Como o que a gente está vivendo agora, isso funciona como gatilhos que detonam condições ou uma fragilidade ou uma vulnerabilidade que a pessoa já tenha. Que provavelmente é o caso dela. Mas há como fortalecer, há como trabalhar em cima dessa pessoa, trazendo à memória, né, as Aquilo que dá habilidades. esperança, né? Glória a Exatamente. Deus. Tudo que ela teve de habilidades para sair desse problema, ela tem que relembrar isso, trazer de volta, porque isso está nela, né? Isso. Então, o que que eu recomendo, né, nesses momentos? Primeira coisa, claro, a gente não adota nem encoraja a desinformação, mas realmente buscar informação de fontes seguras, né? Isso. De você saber, mas assim, determinar horários do dia que você vá ver uma notícia. Não Isso. o tempo todo. No meio da tarde, eu não recomendaria logo pela manhã, porque você está começando o dia O e se a dia, é coisa estiver muito verdade. ruim, já vai baixar seu estado de ânimo, né? E se você É. planejou fazer algumas coisas naquele dia, você já vai começar mais. E com É, certeza também, Auricélia, à noite também não é um momento ideal, porque é um momento de conciliar o sono e é, você vê notícias que não sejam agradáveis. Por exemplo, uhum, eu tiro por mim. Às vezes eu saio cedo para o trabalho, meu marido sai um pouco mais tarde, eu volto mais cedo, ele volta mais tarde. Então, às vezes, à noite a gente conversa sobre as coisas do dia, as dificuldades, as bênçãos, as vitórias, as coisas que a gente tem que resolver como casal em relação a filhos, a casa e sim. finanças e tudo. E às vezes, quando eu estou bem deitadinha, já tomei meu banho, já me perfumei, já passei meu hidratante, aí o Cláudio traz à tona um problema, algo que naquele momento eu não tenho como resolver. Tu tá entendendo? Aham. E Aí você vai aí ele dormir me pensando conta. naquilo. Não, ele me isso no passado, mas glória a Deus que Deus me deu estratégia. Mas vou contar já para vocês que estão Mulher comigo. sábia, né? Mulher sábia. Então, aí ele me jogava aquele balde, eu já ali com aquele, abrindo a boca, já os sinais do sono já chegando. Daí ele vem e me conta aquele problema, aí minha adrenalina sobe, eu Uhum. ficava assim acesa. Aí com pouco tempo ele virava para o lado, já tinha despejado em mim, aleluia, as inquietações, os temores, algumas coisas. E ia dormir, roncava. E eu digo, Jesus. Então, hoje em Ele estava dia, aliviado, né? ele já despejou, já transferiu, fez o download da carga lá. E eu ficava até 1, 2 da manhã orando, Jesus tem misericórdia, clamando. E realmente haviam coisas que não tinham que eu resolver ali naquela hora da noite. Você está Uhum. entendendo? O que é que Sim. eu aprendi para me proteger? E eu não sei, Ale, depois você, como psicólogo, você vai me dizer se eu fiz certo ou não. Quando ele chega, aleluia, a gente conversa tudo, mas na hora de dormir, eu não permito que ele traga, quando ele começa a falar coisas que eu já sei onde vai dar, eu digo, Uhum. agora não, amanhã de manhã você Sim. me conta tudo, porque quando a gente tem um hábito de acordar de manhã, eu preparo o café, venho chamá-lo, eu abro a Bíblia e eu leio um versículo, ou ele lê,
geralmente sou eu que leio e faço a oração de mãos dadas, entendeu? Declarando o Que nosso lindo. dia. Isso é uma constante aqui na minha casa, é uma raridade isso não acontecer. Entre nós Glória. dois, entre o casal. Então, eu digo, se você quiser falar, agora à noite eu não posso resolver nada, eu não tenho como solucionar. Então, você vai dormir, roncar, e eu vou ficar a noite aqui atribulada. Então, tá repreendido, eu não aceito essa conversa, e você, Agora Alê, me não. conte amanhã de manhã. Porque amanhã de manhã eu tenho como correr atrás, eu tenho como conversar, se for um problema familiar, eu tenho como conversar com a pessoa. Então, assim, eu aprendi a filtrar. Não é das costas, não é fugir Uhum. do problema, não é dizer que eu sou Alice no País das Maravilhas, que tá tudo lindo, cor-de-rosa. Não é isso. Mas é Uhum. ter sabedoria, equilíbrio emocional para Exato. entender que no meio da noite, 10, 11 horas da noite, que é a hora que eu me deito é 11 horas ou mais. Eu não Uhum. tenho como solucionar quando não depende de mim, da minha pessoa, quando está ligada a outras pessoas, outras situações. Então, dali, irmão, eu já neutralizo aquela ação do inimigo, aleluia, e digo, amanhã, você me conta que amanhã eu sou mulher para correr atrás para resolver. Isso tem funcionado, sabe? É isso Nunca mais mesmo. eu tive insônia, nem nunca mais eu tive que passar a noite preocupada por uma coisa que eu não teria como resolver naquele momento. Amém? Uhum. Agora me fale como psicóloga. Agora eu falei com a minha experiência como mãe, como esposa, como mulher de Deus, como é que eu ajo diante de uma coisa que realmente, quando é colocada, realmente traz preocupação. Uhum, exato. A gente tem que justamente ter a sabedoria de manejar as situações, manejar os problemas, né? Então, não é evitando, não é deixando de falar sobre eles que eles vão simplesmente desaparecer Sumir. magicamente. É. Mas isso que você faz, a estratégia é muito boa. Porque realmente o momento não é apropriado. Então, por exemplo, tantas pessoas chegam a ter problemas de insônia porque ficam com pensamentos acelerados, né? À Então, noite, né? à noite. Então, existe uma síndrome diagnosticável, né? Síndrome do pensamento acelerado, que é justamente quando o nosso cérebro está encharcado de informações e muitas vezes a gente não usa o filtro. A maioria das pessoas não sabe que tem esse poder de determinar, de bloquear alguns pensamentos, né? Isso é uma coisa que eu procuro ensinar muito para as pessoas que eu acompanho, que isso é uma capacidade que Deus nos deu, que é o Glória livre-arbítrio. a Deus. Então, Amém. nós temos sim essa capacidade. Então, não é o nosso cérebro que manda na gente, é a nossa mente que está relacionado, conectado também com o espiritual. Então, Glória a Deus. eu poderia dizer que a mente é uma presença que dá comandos para o cérebro. Então, e o cérebro é um órgão, então é algo mais abstrato, né? Para eu não tornar uma linguagem muito difícil, mas assim, todos nós temos a capacidade de despertar isso dentro de nós. Nós somos a criação realmente divina porque nós temos a capacidade de pensar sobre o que nós pensamos. Amém. É Né? verdade. A gente pode questionar. Então, por exemplo, se você está pensando muito uma coisa muito negativa, você pode começar uma dica que eu dou, quem quiser anotar, anota, é muito importante. Comece a se auto-questionar. Comece a fazer perguntas para você mesmo. Mas por que é que eu estou pensando nisso direto? Isso, Por que que eu isso. estou remoendo? O remoer é assim, remoer pensamentos tóxicos. O que são pensamentos tóxicos? É tudo que lhe causa mal-estar. É tristeza, é pensamentos que geram tristeza, raiva, inveja, mágoa, ressentimento, né? Então, tudo isso que te deixa totalmente afastado do amor, né? O perfeito, Deus é amor. Então, todo pensamento que nos leva para esse lado sombrio não vem dele, né? Não é Não é espiritualmente de Deus, falando, é não é verdade. de Deus. O que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa que eu falo é justamente começar a questionar. Vou trazer só um dado científico importante, que é o seguinte: um pensamento, quando ele entra na nossa mente, ele dura mais ou menos de 48 a 72 horas para ele desaparecer. Porque nós não temos a condição de registrar a memória de absolutamente tudo. Então, por isso que tem coisas que a gente viu em algum lugar, leu, mas depois você acaba esquecendo, É não lembra verdade. mais. Então, ele não registra a memória. O que faz um pensamento tão bom
ou tóxico, né? Lembre-se que isso faz para um lado e para o outro. Mas Certo. para a gente manejar o tóxico, quando a gente começa a dar atenção demais para aquele pensamento tóxico e você passa muito tempo pensando sobre ele, falando sobre ele, pesquisando na internet sobre ele e ficando com aí vai todo pensamento gera uma emoção associada, um sentimento. Então, o pensamento tóxico, obviamente, vai gerar sensações no corpo ruins, né? Vai gerar um mal-estar muito grande também. Então, isso começa a ter repercussões no corpo. Com o passar do tempo, gera Sim. o aparecimento de doenças. São A as maioria psicossomáticas, né? O corpo psicossomáticas. somatiza o que Isso, está no emocional. no Aí vem emocional. gastrite, refluxo e vai por Isso. aí vai, E né? por aí vai, assim, doença da mágoa, né, assim, de falta de perdão, você fica remoendo aquilo ali, eu vou explicar. E tudo isso que a gente fica remoendo, os pensamentos tóxicos, eles liberam substâncias no corpo que geram o estresse e o estresse oxida as células. E as células oxidadas podem gerar câncer e uma série de outros Olha aí. problemas, né? Eu Então, creio. então, assim, realmente, quando Deus nos deu esse comando de pensar no que é bom, Ele está nos advertindo para nos proteger, né? Amém. Então, quando a gente vem um pensamento, se você simplesmente deixar o fluxo correr sem filtro nenhum, ele vai gerar uma memória. É tanto que por exames, um pensamento quando ele começa lá nos neurônios, né, dentro do nosso cérebro. Começa com um pontinho e você vai pensando, prestando atenção, botando mais cargas, alimentando aquilo. Ele vai virando um cogumelo e vai se tornando uma cadeia neuronal complexa. Meu Deus. Ele vai crescendo. Isso são estudos modernos da neurociência que vêm sendo comprovados, né? Então, por isso que é importante nós termos essa atitude vigilante em relação ao que nós pensamos, principalmente em relação aos pensamentos tóxicos. Então, essa é a primeira dica, aprender a se auto-questionar, a pensar sobre o que você está pensando. Não deixar o fluxo simplesmente ir. Pensa uma coisa ruim, viu uma tragédia, você tem que se questionar e pensar o contrário. Você tem que pensar qual seria o pensamento mais adequado para essa situação? É Seria verdade. Deixa eu dar um uma boa testemunho pergunta. aqui para tu ver. Eu fui em 2012, acho que foi 2013, Auricélia. Eu ganhei uma bolsa, eu fui para Hawaii, para uma ilha chamada Maui, no Havaí. Ah, Eu fui, Maui. eu fui fazer um treinamento do H Internacional, ganhei uma bolsa e passei 30 dias lá com mulheres de várias partes do mundo que eram líderes. Eles selecionavam líderes de vários países, pessoas relevantes, para ter um Uau. treinamento de excelência, né? Uma Uhum. advanced trainee, assim, vamos dizer, missionários. Em vez do missionário ele enviar, ele trazia um missionário para os Estados Unidos e lá a gente era treinado por pessoas de várias partes do mundo, né? Eu Sim. tive professores da Índia, tive da Alemanha, enfim, foi um treinamento top, 30 dias. E lá em Maui, no Havaí, teve Maui e tem na Singapura, mas a minha turma foi para Maui. E Uhum. interessante que lá eu fiz muitos amigos, né? A gente convive 24 horas, amanhece o dia orando, fazendo devocional na beira da piscina. Maravilha. É um treinamento, a gente só tinha folga sábado à tarde e o domingo. Ainda era para ir para a igreja no domingo, glória a Deus. E Que assim, bom. amada, eu fiz umas amigas e as pessoas que eu mais me aproximei foram as russas, né? Ser bem diferente dos latinos, mas eu me identifiquei com as Uhum. russas e tinha uma médica da Bulgária, da Bielorrússia, enfim, as russas caiu na minha graça e eu na graça delas. E então, no final de semana, a gente decidiu alugar um carro. Olha essa história como é interessante. E nós fomos ver um vulcão, porque Maui é Uau. uma ilha pequena, tem praia e tem vulcão. Uhum. Aleluia. E nós fomos ver um vulcão que ele não estava, chama Sleeping Volcano. Ele tem atividade, mas ele não estava em atividade no momento. Mas ele Aham. está lá, ele está dormindo, não é? Sleeping Volcano. E Uhum. aí nós subimos e eu estava dirigindo aquele carro, era um Corolla. E só tinha russa dentro do carro, né? Aleluia. E essa médica da Bulgária.
E nós subimos e quando chegou lá em cima, acima das nuvens, a gente orou. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Uau! E aí no caminho, quando a gente já estava com o carro alugado, já estávamos subindo aquela montanha, porque era muito íngreme, era uma mão indo e uma vindo. E você sabe que nos Estados Unidos as estradas, a maioria são várias mãos indo, Sim. não é? Mas nessa, por ser um lugar acidentado, era uma indo e uma voltando. Aí uma das meninas disseram, se o vulcão entrar em erupção, a gente vai morrer, vamos ser consumidos com lava, nós vamos morrer todas. Não vai dar tempo de descer. Nossa, meu Deus. E aí começou a gerar aquela conversa. Eu levei na brincadeira, porque cearense é muito divertido, a alegria de ser a nossa força. A gente faz piada com tudo, né? Aleluia. E aí eu disse, não creio. Aí elas começaram a voar, o pensamento tóxico veio, sabe, com força. E contamina, né? E contamina e começaram. Aí não vai ter como a gente. Não tem como a gente sair daqui viva. É muito estreito. Não, aí começaram a voar longe e era só coisa do cão. Aí eu peguei e disse: olha, minha irmã, agora quem vai falar sou eu. E eu dirigindo. Eu disse: Deus não nos trouxe aqui para o Havaí, para um treinamento de liderança espiritual. Deus não me trouxe lá no Ceará para morrer em vulcão, não. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para me dar um treinamento de excelência. Deus não me trouxe aqui para me matar em larva de vulcão, não. Está repreendido. Isso é o ladrão da alegria querendo roubar a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que nós temos que lançar aos pés do Senhor todo o nosso medo. Então, esse espírito de medo bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu me posicionei, Auricélia, como mulher de Deus, porque eu pensava que era uma suposição, um pensamento bobo, besta, mas foi tomando uma proporção. E elas já estavam pensando como é que a gente ia sair dali, blá, blá, blá. E ali eu me posicionei, acabou a história. Nós subimos, nós oramos, nós falamos com o Senhor. Foi uma experiência tremenda que eu tive na minha vida como serva de Deus. E esse inimigo, ele realmente veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não podia destruir aquele momento, ele não podia, como é que se diz, aniquilar, mas ele quis roubar. Como? Colocando medo. Então, esse pensamento tóxico, ele vem como um ladrão para roubar a nossa paz, para roubar, aleluia, as coisas que Deus já preparou para a nossa vida, não é? Então, a gente tem que usar tanto a parte científica, técnica, aleluia, das armas que Deus coloca nas nossas mãos, como a armadura de Deus, as espirituais, unindo a ciência com a fé. Nós, aleluia, vamos longe, nós somos... Por isso que eu te convidei nessa noite, porque, aleluia, você é uma pessoa capacitada, habilitada, que passa paz, aleluia. Eu amei conhecer você e seu esposo. Igualmente. Eu liguei para a pastora Flores, eu declaro que esse ano eu ainda piso os pés na América e não vai ter mais coronavírus, não. Eu vou estar aí para estar dando uns brados de glória a Deus e para me alegrar, porque, aleluia, Jesus é bom. Estou esperando vocês, estou esperando. Então, você, assim, pastor Cláudio. Amém. Uma coisa que eu sei, Auricélia, eu sei que você vai já falar, mas deixa eu só falar. Uma vez eu vi um pastor ministrando e ele disse uma coisa que eu guardei para a minha vida, né? Que o pensamento tóxico, o pensamento negativo, o pessimista pode vir. Nós não temos como filtrar até ele chegar, mas é como um pássaro que vem e pousa na cabeça, mas a gente só deixa criar o ninho e chocar os ovos se a gente quiser. A gente pode espantar, a gente pode, como diz aqui no Ceará, tanger, mas a gente escolhe ficar ou não, alimentar ou não. Amém? Exatamente. E aí, o que é que você diz, aleluia, em relação a isso? Quando nós percebemos que o pensamento, pensar sobre o pensamento, você acabou de falar que Deus nos deu essa competência de falar, de pensar sobre o que nós estamos pensando. E ao identificar que o pensamento não vai gerar saúde, não vai gerar paz, não vai gerar equilíbrio, não vem de Deus, vamos botar assim, trazendo para o espiritual. O que é que você, como psicóloga e coach, diz para essa pessoa que está nos ouvindo agora?
Uhum. Bom, além desse primeiro ponto que eu falei, primeiro tomar conhecimento, tomar ciência que nós temos sim, essa capacidade. Se a pessoa fala, eu não consigo, ela já está mesmo bloqueando que ela pode conseguir. Ela pode, ela está acostumada, viciada, entre aspas, em Isso. não tentar. E qual é o contrário disso? A reclamação. Todas as vezes que a gente reclama do problema, ele vira um monstro. Então, reclamar é uma atitude que faz qualquer situação que ainda está administrável virar algo absurdamente grande e difícil de conduzir. É Então, a gente verdade. tem que vigiar essa postura da reclamação, do falar mal, Da murmuração. da murmuração, exatamente como tem na Bíblia. Isso. Outra coisa também, a atividade física, né? Você falou no começo que ia para academia e tal, e eu recomendo muito também, além da questão do autoquestionamento, de evitar reclamar, é fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela vai justamente liberar outras substâncias cerebrais de sensação de bem-estar, de prazer, Isso. e você canaliza a energia daquele pensamento, porque o pensamento ele é uma energia, são descargas elétricas que acontecem dentro do nosso cérebro. E você canaliza aquela energia para algo que vai te trazer, vai trazer uma compensação de bem-estar depois. Além de fazer bem para a saúde, né? E é recomendável. Então, muitas indicações para tratamentos com depressão coadjuvantes, alguma medicação quando é necessário, vem também a questão da atividade física, porque melhora o bem-estar, a autoestima, enfim. Verdade. Então, tudo isso ajuda também. Então, nesse tempo de quarentena, como que eu posso fazer? Você pode colocar, baixar um aplicativo de fazer exercício em casa e fazer e seguir. Enfim, usar os recursos que a gente tem na mão, né, para fazer alguma coisa. Então, é uma forma de oxigenar o cérebro também, através da atividade física. Uma outra coisa é parar de ficar, como eu já falei, parar de ficar repetindo o problema e contando para as pessoas. Isso é Isso. importante. Tem gente que, só te cortando, tem gente que Sim, usa as redes sociais como um divã é, do psicólogo, que expõe toda a sua vida, achando que dali vai vir a solução da lavoura. Eu só uhum, lamento, porque até que alguma pessoa pode ter uma empatia e dizer uma palavra boa, mas a maioria não vai ignorar ou então vai até comentar, olha aí, expondo a vida, a família. Eu acho assim um tiro no pé. Se é, você faz isso que está me ouvindo, me perdoe, mas eu sou muito verdadeira e sincera. Não use, aleluia, isso não é bom para a sua vida, vai expor a você e não vai agregar valor para você. Expor nas redes sociais essas questões de seus medos, seus temores, algum problema que você está vivendo no seu casamento, ou com filhos, ou com alguém, não faça isso, porque uhum, a solução, primeiro, não vem da rede social, vem de Deus. Vai orar, vai buscar em Deus, então vai procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de sim, um psiquiatra, de um terapeuta, mas, por favor, aleluia, ninguém é obrigado a estar ouvindo em redes sociais. Tem pessoas que se aproximam da gente. Vamos supor, Auricélia, tu é psicóloga, você encontrou uma amiga. Aí no ano que vem você encontra a mesma amiga, o mesmo problema, não mudou o disco é, refraturado, não é? acontece Isso direto. cansa o público, aleluia. Sim, cansa. E é um sinal de carência, né? O que É está por demais. trás? É uma carência muito grande, uma necessidade de ter atenção através da mídia, né? Social. Às Isso. vezes a pessoa nem tem consciência disso, mas é o que demonstra ter, né? Bom, e então, assim, como você falou, essa questão de contar para as pessoas, quanto mais você fala do problema, no máximo para Aumenta, alguém, né? aumenta. Então, é indicado que realmente você tenha um ouvido qualificado para ouvir o que você tem a dizer, para tratar, para que você possa elaborar sobre aquilo que está incomodando. Então, pode ser um aconselhamento pastoral, né? Em Amém. alguns casos, a própria terapia mesmo, você busque um ouvido qualificado. Porque uma outra pessoa que não tem um preparo para ouvir o que você está vivendo, vai muitas vezes piorar o problema. Ou vai dar Verdade. uma opinião, vai fazer um julgamento de você que você vai sair até pior do que quando você estava antes da conversa. Então, É isso tome muito aí. cuidado com essa exposição. Deixa Então, eu dizer uma procure coisa, isso.
Célia, Sim, desculpa te cortar, mas eu lembrei de uma coisa imagina. engraçada, ô Glória. O pastor, eu congregava na Assembleia de Deus antes de vir para a Nova Criação, né? Fui 13 anos membro da Assembleia. E o meu Aham, pastor era muito tradicional, muito, eu amo a vida desse pastor, ele é muito sábio. E ele disse que um dia foi fazer um atendimento no gabinete dele, né, pastoral, e uma irmã da Assembleia chegou lá e disse, pastor, eu estou passando um problema muito sério, eu quero que o senhor me ajude. E o homem achou realmente pelo semblante, e ele disse, o que é, minha irmã? E ela disse, é porque eu não quero ficar velha. Eu estou ficando velha, eu não aceito, quero que o senhor ore, porque eu estou ficando velha, eu não aceito ficar velha. Aí o pastor olhou assim para ela e disse: Não, vamos orar, não tem problema. Aí orou assim: Senhor, a tua filha não quer envelhecer, pois Jesus prepara e leva para ti. nossa, tem que Aleluia! ter cuidado com Aí que hora, né? Aí ela, não, pastor, não quero morrer, não. Ela disse, mas você não quer, minha amada, deixa eu Meu dizer, Deus. nascer, crescer, desenvolver e morrer. Você não quer envelhecer, então você quer partir para o senhor. Eu estou só agilizando o processo. Ela, não, pastor. Então, até o que pedir a Deus, meu Deus. É. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, errais. Aleluia, por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E a Bíblia diz que muitas vezes a gente até no que pedir, não sabe o que pedir, o que convém, até para É. Deus. Nós temos que ter sensatez, sabedoria, porque eu acho que chega cada pedido no céu que só Uhum. Deus para ter misericórdia. Igual esse pastor, só que esse pastor não teve muita, não. Ele orou logo para Deus empacotar e levar a irmã. Meu Deus. É, a gente tem que ter muito, ter temor, né, para se Aleluia. direcionar a Deus e temor com intimidade com Ele, né, que a gente Isso. consegue e é maravilhosa a Amém. experiência. Mas continue falando, irmã. Eu lhe cortei, Certo. me perdoe. Eu sou impossível. Imagina, imagina, a gente está batendo um papo aqui rodeado de amigos, né, online. Isso. Bom, sim, só reforçando a questão do que eu falei antes, se você fica repetindo para qualquer pessoa o que você está vivendo, você gera uma ancoragem de memória daquele pensamento tóxico. E o que é Verdade. isso? Você vai falando e aquele pensamento ele vai ocupando Lembra que eu falei que o pensamento é uma presença? Ele vai ocupando uma presença cada vez maior na sua rede neural. Então, adivinha, com o passar do tempo, você vai se identificar com aquele problema. Imagina você ter uma identidade com o seu problema. Meu O que Deus. seria isso? Ah, eu sou a fulana de tal que tem ansiedade. Eu sou a fulana de tal que tem tal problema. Ah, fulana de Sim. tal, aquela. Então, assim, quando você chega a um ponto de identificar que o problema é você, você está daquele jeito, você pode estar numa É, condição, mas aquela condição não é você. A sua verdade. identidade é muito além disso. Nós temos níveis muito profundos de autoconhecimento, né? Uma coisa que eu defendo muito isso. Quanto mais você investir na sua identidade, em quem você é, em quem Deus te fez para ser, não tem nada que você blinda a sua mente de uma tal forma que Verdade. as coisas vão vir, mas vão só passar, porque você vai estar justamente aprendendo a se autogerenciar emocionalmente e você vai criar uma verdadeira blindagem, que é a armadura de Deus, Amém. né? Verdade. Então, tudo que está na Bíblia, a neurociência confirma que a Glória a Bíblia é a Deus. verdade, né? É. E é isso. Então, assim, não gerar, alguém colocou aí a fixação. Exatamente. Tem pessoas que são aficionadas pelo seu problema. Eu já atendi, pastora, casos de pessoas que, sem o problema que elas vivem, elas não sabem mais quem elas são. Meu Né? Deus. Existe uma coisa chamada ganho secundário neurótico, que é quando eu obtenho satisfação pela condição que eu tô de vitimismo. Então, se eu Entendi. sou vítima, eu não preciso fazer nada, os outros é que tem que fazer por mim. A culpa é do outro, a culpa é do mundo, a culpa é do governo, a culpa é do É. meu chefe. A culpa é do Então, meu. A pessoa é velha e diz: a culpa foi do meu pai e minha mãe. O negócio é, do tempo do ronco ainda está trazendo o defunto para hoje, né? Pois é, então essa postura de vitimismo é justamente quando pensamentos tóxicos já se fixaram. Então é Entendi. importante cuidar e buscar ajuda. Eu achei E legal que você falou eu posso estar, mas eu não sou.
Exatamente. O verbo, eu dei uma pregação esses dias sobre Raabe, aquela prostituta que escondeu os espias, né? E ela foi Sim, recompensada. E Deus exato. cita ela em Hebreus como mulher de fé, colocou entre as heroínas da fé, junto com Sara, junto com Joquebede, que é a mãe de Moisés, porque Aham. ela decidiu. Então, assim, que eu achei tremenda, que lá no inglês é o verbo to be, ser ou estar. Mas, Uhum. e é separado, né? É o mesmo verbo, mas tem dois significados, ser ou Isso. estar, né? E Exato. aqui as pessoas às vezes dizem, eu sou isso, não, você está, mas você não é. Tá É. entendendo? Então as pessoas já Exatamente. trazem como ser, tá entendendo? Eu Uhum. sou, eu sou infeliz. Eu sou uma pessoa só, não, você está. Está. Você não é. Entendeu? Uhum. Então a pessoa tem que entender que aquele estado, aquela doença, aquele problema, ele é passageiro. Mas É. tem gente que já coloca como definitivo na sua vida, não é? Exatamente. Então a pessoa acaba ficando presa, acorrentada àquela condição, porque ela se determinou assim. Tá faltando muita autorreflexão, muito autoconhecimento. A pessoa, se ela não tem consciência da força que ela tem, né? Então precisa ser trabalhada. A gente tem que fazer um trabalho que a gente chama assim terapia de ir tirando as cascas da cebola, né? Até chegar, até que a Legal. pessoa tenha a consciência da essência que ela tem, que ela é muito mais do que aquilo. Então, eu queria muito dizer para as pessoas que estão acompanhando a live que entendam que a sua condição não é o seu destino, não é o lugar para onde você vai. Pode ser um porto que você ancorou ali por um tempo, mas que você pode Sair reunir dali. força, sair dali, né, Amém. abrir a mente e entender Eu que creio. condição não é destino, né? O seu Amém. destino é muito maior, você pode construir através das suas decisões, do seu livre-arbítrio, uma realidade muito diferente, né? Do Ó, que, de fato, a condição que você está vivendo. verdade. Uma coisa que você falou aí que tocou no meu coração, a questão de você estar falando sempre o problema, então você faz ele crescer proporcionalmente, ele tomar a sua vida, deixar de ser o Uhum, problema e ser você. E exato. aconteceu um fato comigo, para tu ver como Deus é tão bom, que mesmo sem ter o conhecimento técnico que você tem de psicóloga, o Espírito Santo nos revela, né? Claro. Então, há uns anos atrás, eu passei uma situação muito difícil, um assalto, entraram aqui. Eu não vou contar a história toda, mas assim, foi um momento de dor. Meu marido foi pego e refém, meu filho, entraram 4 assaltantes, saquearam tudo. E Nossa. ali foi um momento muito difícil e nós não estávamos em pecado, porque quem está de fora, Deus não guardou, o pessoal já espiritualiza tudo. A gente vive numa das cidades mais violentas do Brasil. As pessoas já Uhum, colocam, se tivesse obediência, devem estar em pecado. As pessoas querem entender a prova do outro. E tem que uhum. parar de olhar a vida do outro e dar conta da sua vida. Aleluia. E só foi o que Exatamente. aconteceu, Auricélia. Toda vida que as pessoas me viam, elas perguntam como foi o assalto? Como foi? Como foi que aconteceu? E daí eu tinha que contar o passo a passo e eu sofria, né? Porque meu filho se sentiu muito culpado na época, pelo fato dele ter aberto. Ele foi a primeira pessoa que foi abordado, né? A pessoa pediu Uhum, informação, só que eram bandidos. E, na verdade, eles renderam meu filho e entraram em casa. E aí, toda a vida que eu ia contar aquele fato, eu sofria, como se eu uhum. estivesse vivendo novamente. Aí, um dia, o Espírito Santo, Auricélia, para você que está me ouvindo nessa noite, aprenda essa. O Espírito Santo me disse, não conte mais. Pare de dar ibope no inferno e dê ibope no céu. E não conte Amém. mais, porque toda vida que você conta, você revive e você sofre. Uhum. Diga que eu sou Deus na sua vida, eu sou Deus de restituição. Quem crê dá glória a Deus. Sabe o que aconteceu, Glória a Deus. Auricélia? Uma amiga minha, uma profeta, um vaso, ela se encontrou comigo depois de uns meses. Ela não sabia que Deus tinha me dado essa instrução específica. Crisinha, eu soube do assalto que você passou. Conte aí, vou contar não. Aleluia! Deus é Deus de restituição. Aleluia, Ele faz infinita. Aí eu bombardeei ela. Aleluia, eu disse assim, meu Deus, Ele traz à existência o que não existe. Ele é Deus da restituição. Eu não vou contar o Amém. que o diabo fez, eu vou contar o que o meu Deus vai fazer. Então eu declarei palavras de vida para minha vida. Aleluia, eu falei
que tudo cooperava para o meu bem, que eu não estava entendendo, eu não entendi, porque a Bíblia diz que aquilo que eu faço hoje tu entenderás depois. Então, tudo É. coopera para o meu bem. Então, eu não contei mais. Daquele dia em diante, Auricélia, nunca mais eu Uhum. contei o passo a passo, o sofrimento, o que me tiraram, o que me roubaram, como foi os momentos, nada. Eu conto que Deus é bom e o cão não presta, o cão não vale nem o Não papel do vale um bombom. bombom, né? Nem o papel do bombom, aleluia. É isso Então, aí. a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. E Amém. você que está me ouvindo nessa noite, para de contar o que o diabo fez e comece a contar o que Deus vai fazer. Você não vai sair pior dessa quarentena, nem quebrado, nem falido, nem morto. Você vai sair contando, aleluia, que Deus é bom. Você não vai permitir mais que o inimigo bote esses pensamentos tóxicos para lhe matar, lhe envenenar. Você Amém. vai receber, pode até receber o dardo inflamado, mas você vai usar o escudo da fé, que é a armadura que a Auricélia falou, a armadura que está em Efésios capítulo 6, e vai rebater todo o dardo inflamado do inimigo. Isso não significa que você vai ser imprudente, você não vai lavar as mãos, não vai se proteger com máscara, não vai Sim. usar o álcool em gel. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos ter todos os cuidados. Eu estou dentro da minha casa, cumprindo a quarentena, Auricélia. Só uma coisa extremamente necessária que eu saio do meu lar. Mas assim, o que eu quero dizer é que abrigar pensamento tóxico de jeito nenhum, porque, aleluia, Deus não quer isso para a minha vida e nem quer isso para a sua vida, amém? O nosso Amém. time está nós temos, eu acho que só uns 10 minutos, mas eu quero que você finalize fazendo um resumo de tudo que você falou agora para a gente orar. Tá certo. Bom, eu queria, na verdade, assim, dizer algo que comprovadamente científico, a essência tem se rendido muito. Tem muitos estudos que falam que uma das melhores formas de vencer os pensamentos negativos é orar. Orar. Amém. Então, assim, quando a gente ora, nós elevamos o nosso pensamento para um outro patamar, né? Para uma outra frequência cerebral, vamos dizer assim. Glória. Então, quando a gente ora, tem estudos que foram realizados aqui pelo professor Andrew Newberg, aqui dos Estados Unidos, da Universidade Thomas Jefferson. Ele fez uns estudos e ele fez, através de contrastes, né? Exames de tomografia e fez exames com pessoas que estavam orando e algumas partes do cérebro, principalmente no meio e atrás da cabeça, elas são acionadas. Então, são partes cerebrais relacionadas a funções complexas. Quando a gente ora, esses estudos mostraram, esse estudioso, ele estuda isso, o efeito da oração sobre o cérebro há mais de 20 anos. Então, ele falou que esses estudos mostram uma atividade cerebral diferenciada, mostram sinais que quando o nosso cérebro está em oração, a gente libera substâncias químicas também no nosso corpo, Amém. que trazem relaxamento, que regula a pressão, que acalma os batimentos cardíacos. Então, assim, é impressionante. O nosso cérebro, ele trabalha em sintonia com a frequência cardíaca, com a pressão arterial e com o sistema imunológico. Olha que interessante que esse estudo dele revelou. Então, outra coisa importante é que quando a gente ora, a parte cerebral que nos dá a noção do nosso eu, ela meio que desliga. Porque nós entramos num estado de comunhão, né, numa oração profunda, tão grande com a presença de Deus, que os nossos problemas, o nosso eu, ele fica no botãozinho modo desligado. A gente está conectado com o Pai, isso é científico. Então, eu fiz questão, assim, até para finalizar, para trazer as pessoas que orar, além do que a gente já sabe, quem é cristão, sabe o bem que isso faz bem mesmo, é comprovado cientificamente. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente entra numa vibração muito alta, você fica acima dos problemas. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão nesse bate-papo tão gostoso. Você já orou hoje? Aleluia. Você já apresentou as suas inquietações, os seus temores diante do Senhor? Aleluia. A oração é orar, mas ação. Você tem que fazer a sua parte, não é? E eu acho lindo que você entra numa outra vibe quando você ora. Você sai desse contexto e vai um nível acima, não é? Aleluia. Então você pode ter até uma visão diferenciada quando você termina de orar. Com certeza. Você não vai ver mais
aquilo que lhe atormentava, você pensava que era um elefante. Quando você olha, é uma formiga. Porque você saiu daquela vibe que o inimigo colocou você, aquele medo, aquele pânico, e traz você para um status de sobriedade, de paz que excede o entendimento da alma, como a palavra fala. E eu dou 3 dicas para você sair desses pensamentos tóxicos. Primeiro, como a Auricélia já falou, vigiar o que fala, não é? E tantas dicas importantes e maravilhosas. E agora eu vou falar as minhas. Primeiro, louve, adore ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que no meio dos louvores o Senhor Jesus está. Então, bote no seu carro, na sua casa, adore a Deus. Eu, quando vou botar lavar a louça, eu ligo o meu Spotify, boto a minha playlist e dou glória, e falo em línguas, aleluia. E ali eu faço meu altar de adoração e eu sei que meu Deus recebe. Então, no mundo o povo diz, quem canta seus males espanta. Imagine quem adora, aleluia. Quem adora traz o céu para a terra, amém? E depois lê a palavra, aprenda, lê a Bíblia, se encha da palavra de Deus, busque entendimento na palavra, o Espírito Santo vai interpretar. E por fim, oração, que a Auricélia acabou de mencionar. A oração é arma de ataque, é arma de defesa. A oração nos guarda, nos livra, nos protege. É uma arma de defesa e ela é de ataque. Porque quando a gente ora, a gente entra no território do inimigo, aleluia, e mostra que o maior está conosco, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Deus Emanuel, Deus conosco, ele jamais perdeu batalha. E nessa peleja, nós temos só que agradecer ao Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sabe o que a gente vai fazer no final dessa quarentena? Vamos triunfar em vitória. Muitos vão sair verdadeiramente com problemas emocionais, doentes, fracos, mas nós que cremos, nós que oramos, nós que, aleluia, buscamos fortaleza em Deus, não vamos sair como entramos. Ninguém vai sair como entrou. Nós vamos sair mais fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Vanimeire botou aqui, a minha pia de louça é o nosso altar. Ó, glória! Pode ser o fogão, pode ser o que for, minha irmã. Mas qualquer lugar onde você busca o Senhor, Espírito e verdade, ali deixa de ser uma coisa natural para a gente se mover no sobrenatural. E Deus se faz presente. Amém? Demais. Mais alguma coisa, amada, para a gente concluir? Bom, dizer que foi um prazer estar aqui com você, foi maravilhoso. Quero deixar um recado para quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir aqui no Instagram, @AuriceliaMonte. Também tem um canal no YouTube onde eu explico mais detalhadamente todas essas dicas que eu passei. O canal chama Descubra Seu Poder, só você buscar lá no YouTube. Lá no meu perfil também tem, então vocês podem se inscrever, eu estou sempre atualizando. E o meu site, comodescobrirSeuPoder.com. Pastora, rapidinho, esse projeto Como Descobrir Seu Poder é justamente para despertar nas pessoas esse poder que Deus nos deu, que está dentro de nós. É verdade. E que a gente precisa descobrir. Então, esse nome vem justamente disso, né? A gente tem que acordar para florescer. Então, amém. Glória quem quiser, a Deus. pode. E eu quero também para os seus amigos que entraram nessa live, as pessoas que te seguem já em Orlando, me sigam no meu canal, Pastora Cristiane Aletério. Eu quero fazer um clamor para os irmãos de Orlando. Me sigam com no meu certeza, canal, bênção. Pastora Cristiane Aletério. Eu já estou com mais de 500 inscritos. Para mim, assim, tem sido vitória. Aleluia. Ai, vai Deus ter muito mais. Lindo. Amém. Pois um beijo. Agora a gente vai orar. Obrigada. Um abraço no Alex, que ele também está nos assistindo. Está aqui, Alex Alves. Um beijo, meu irmão. Deus te abençoe. Em breve eu estarei aí em solo americano. E a pandemia já tem batido em retirada. E Deus me deu uma revelação, Senhor, com a vassoura de fogo, varrendo, aleluia, as nações com fogo. Eita, glória. Destruindo. Para Deus esse vírus não é nada. Esse vírus nada. É coisa de nenhum valor. Para Deus isso aí é café pequeno, aquele cafezinho minúsculo. Porque eu que gosto de tomar café, eu tomo logo de xícara cheia. Ô, glória. Eita. Mas Jesus é bom, amém? Vamos orar agora. Louvado seja Deus.
Querido Deus, obrigado por essa noite, pela vida da Auricélia, pelo seu amor, pela sua doçura, pela sua, aleluia, por ela entregar tudo no teu altar, seus dons, seus talentos, suas habilidades. Senhor, tudo é para louvor do teu nome. Continua usando a tua filha, abençoa, Senhor, aleluia, manda, envia pessoas para ela ser boca de Deus, ser instrumento, aleluia, para reconstruir, aleluia, o que ao longo dos anos o inimigo tem feito tanta destruição, Pai, na área emocional, no espírito, no corpo. Mas, Deus, usa os teus vasos para louvor do teu nome. Eu abençoo cada pessoa, Pai, que ouviu, que nos assistiu, que esteve conosco nessa live. Pai, que essa palavra vá de encontro, que as pessoas sejam seletivas. Senhor, que nessa noite o Espírito Santo entenda que a gente só deixa o pensamento ficar se a gente quiser. Que o Senhor nos dê livre-arbítrio de escolher, de ser seletivo. E que a palavra de Deus nos diz que tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável e puro, tudo que tem virtude e louvor, nisso pensai. Pai, eu declaro que todo pensamento tóxico que venha sido enviado